Bom, então eu selecionei aqui uma coleção de exercícios sobre algarismos significativos, né? Até então a gente não tinha feito nenhum exercício, só na aula, né? A gente fez alguns exemplos, né? Mas aí agora a gente vai colocar em prática aquele conteúdo, né? Então diz assim, primeira questão, né? Sobre algarismos significativos. Indique o número de algarismos significativos de cada número a seguir, né? Bom, nós aprendemos que se você tiver uma certa medida, por exemplo, 3,45 centímetros, né? Se você mede aí, por exemplo, o tamanho de uma borracha, né? Ou o tamanho de algum objeto, né? Com a régua, e aí você obtém esse valor aqui de 3,45 centímetros, né? É importante destacar que esses dois algarismos aqui são algarismos que a gente conhece como corretos, né? E esse último algarismo aqui ele é chamado de algarismo duvidoso. Entretanto, né, perceba que o número de algarismos corretos fazer só um resuminho aqui, mais um algarismo duvidoso é o que a gente conhece como algarismos significativos. Tudo bem? E aí a gente fez na aula, né, uma série de considerações sobre precisão de medidas, né? E por que esse cara aqui geralmente é o duvidoso, né? Por que esse último é o duvidoso? Porque ele está além da precisão do instrumento de medida que você está usando aqui. E eu fiz uma série de discussões aqui nas videoaulas, né? E agora a gente vai colocar em prática aqui, principalmente nesses 5 itens aqui. Tá bom? O item A, ele diz o seguinte, você tem um número 12,00. E ele quer saber a quantidade de algarismos significativos que você tem aí, né? E aí aqui é importante destacar o seguinte. Quando você tem zeros, né, é sempre um problema, né? Zeros à esquerda, como a gente conhece popularmente, não significa nada. E aqui também, zeros à esquerda não é significativo, certo? Entretanto, o zero à direita, ele é significativo. Tá bom? Ele significa precisão na medida, né? Então, o que a gente tem aqui no item A, né, é uma quantidade de quantos algarismos significativos. Como esses dois zeros fazem parte da precisão da medida, eles são significativos sim. Tá bom? Então, aqui nessa medida, a gente tem um total de 4 algarismos significativos. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um total de 4. Agora, item B. A gente tem um número 0,3300. Nesse caso aqui, né, você tem uma quantidade de algarismos à esquerda, que é 1, né, e você tem uma quantidade de 4 algarismos aqui, ó, à direita da vírgula. E como a gente já discutiu aqui, 0 à esquerda não é significativo, tá bom? Em compensação, 0 à direita é significativo. Então, nesse caso aqui, a gente também tem uma quantidade de 4 algarismos significativos. Bem, então é importante aqui você perceber como é que diferencia a quantidade de algarismos significativos ou não. Item C. A gente tem um número que é 0,0015. Né? Ora, 0,0015, novamente, ó,
zero à esquerda não é significativo. Então, esses 3 zeros aqui, tá bom? Eles não são significativos, né? Em compensação, o 1,5 ele é significativo. Em geral, o primeiro é duvidoso, né? O primeiro indo daqui da direita para a esquerda, esse é o cara duvidoso, mas ele é significativo, então é importante só lembrar disso aqui, ó. Independente de ser correto ou, né, duvidoso, você tem que os algarismos significativos é a junção do correto com o duvidoso. Nesse caso aqui, o que é correto é somente esses dois aqui, esse 1, né, no caso, e o 5 é duvidoso. Então aqui a gente também tem um total aqui de 2 algarismos significativos. Tudo bem? Então tem um total de 2 algarismos significativos. Item D. No item D a gente tem 2,23. E aqui a gente não tem um problema dos zeros, né? A gente tem uma medida que foi feita e tirou um valor de 2,23. Nesse caso aqui, tanto o 2 como o outro 2 e o 3 são significativos. Então aqui a gente tem 3 algarismos significativos. Tá bom? E por último, a gente tem aqui o item E, que tem o número 2028. 2008, né, no caso. Ora, aqui os zeros, né, eles estão, né, no meio, né, entre dois números. Como a gente tem aqui número, não é à esquerda, né, e nem é à direita do último número, todos esses números aqui são significativos. Tá bom? Isso aqui é o número 2028. Então, na verdade, eu não posso dizer que só o 2 é significativo ou só o 8 é significativo. Esses zeros aqui no meio são significativos, né? O que não pode ter é a esquerda, né? Ou a direita, no caso, vai ser, porque vai te dar a precisão do equipamento, né? A precisão da medida. Então, esses zeros aqui à direita desse número aqui, como a gente já viu, eles importam, né? A medida não é 0,33, a medida é 0,3300. Né? Esses zeros à direita aqui significa que você foi mais além, que você teve uma precisão maior. Né? Então aqui também é a mesma coisa, esses zeros aqui intercalados, eles são significativos. Então aqui a gente tem, né, 4 algarismos, né, significativos. Vou só simplificar aqui. Tudo bem? Então a primeira questão aqui é bem simples, é só para você identificar quantos algarismos significativos você tem, né, em cada uma dessas medidas aí. Segunda questão. Diz assim, ó, as medidas abaixo estão corretamente indicadas, né, em algarismos significativos. Tá bom? Então aqui ele colocou as medidas, né, conforme a quantidade de algarismos significativos de forma correta, né? Ou seja, os numerais à esquerda, por mais que não signifique nada, né, como a gente já viu, mas os números à direita, os zeros à direita, eles significam alguma coisa, né? Eles são significativos, né? Ele quer saber o seguinte, ó, escreva, né, essas medidas aqui em notação científica, tá bom? E indique os algarismos que são corretos, né, e o primeiro duvidoso de cada medida. Né? Então, em geral, a gente considera sempre que existe um único duvidoso. Né? Ele fala aqui primeiro duvidoso, mas isso é quando você quer fazer algum tipo de aproximação além, mas isso não convém aqui. A gente não vai usar digamos, essa regra. Né? Nós vamos ter apenas um algarismo duvidoso, que é sempre o último. Tá? Então vamos lá. O que é notação científica? Tá bom? Notação científica, em geral, é quando você representa um número através, né, de o que a gente chama de mantissa, né, multiplicado pela ordem de grandeza. Então aqui geralmente tem 10 elevado a alguma coisa. Né? Esse Ezinho aqui e o M significam respectivamente a mantissa, né? E o E é a ordem de grandeza. Tá bom?
Então, o que é isso? Quando você diz que o número é 1,3 vezes 10 elevado a 5, você está dizendo que o m aqui, no caso, é 1,3 e a ordem de grandeza é 5. A mantice é 1,3. Importante, essa mantice aqui tem que estar sempre entre 1, tá certo? Ela tem que estar entre 1, maior ou igual a 1, e menor, né, do que 10. Tá bom? Não pode ser 10, mas tem que ser menor do que 10. Por exemplo, 9,99999. Né? Então, sempre a mantiça tem que estar nessa faixa aqui. Né? A ordem de grandeza, obviamente, né, é um número inteiro. Dependendo do tamanho, ele pode ser 10, pode ser 12, pode ser 20, né, uma ordem de grandeza 5. Pode ser negativo. Né? Então, é um número inteiro, aí, seja ele positivo ou negativo, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Como é que a gente pode representar esses números aqui? Né? Esse item A, B, C e D. Então, diz o seguinte, ó. Item A, né? A gente tem o número 473 metros. Né? É uma medida. Ora, para colocar em notação científica, 473 metros, né? Eu vou ter que colocar no formato de mantiça e ordem de grandeza. Né? Qual é a ordem de grandeza aqui? Se você prestar atenção, ó, isso aqui está na faixa de 400. Né? Você tem aqui 400. E 400, né, é 4 vezes 100. Tá bom? E 100, né, perceba que é equivalente a 10 ao quadrado. Né? Então, na verdade, 473, a gente pressupõe que a vírgula está aqui. Né? E a gente vai andar agora aqui para a esquerda com a vírgula. Então, anda 1, anda 2. Quando eu faço isso, né, eu tenho o quê? 4,73. E por que eu tenho que ter 4,73? Para que a minha mantiça fique entre 1 e 10. Né? Então, 4,73 está entre 1 e 10. Como eu andei duas casas decimais, né, eu vou multiplicar por 10 elevado ao quadrado. Então, em notação científica, né, 473 metros é igual a 4,73 que multiplica 10 ao quadrado metros. Então, essa aqui é a resposta, né, em notação científica. Tudo bem? 0,0705. Então, vamos aqui ao item B. Ó. Agora, 0,0705 centímetros. Né? Observe bem. Lembrando, ó, ele pediu para indicar o número de algarismos corretos e duvidosos. Né? Então, nesse caso aqui, ó, quem são os corretos? Né? Antes da gente concluir aqui, ó, sempre assim. 2 corretos aqui, né? E um duvidoso. Tá bom? Então, a gente tem 2 corretos, né? Que são os algarismos aqui 4, né? E o outro é o 7. E um duvidoso, que é o 3. Tá bom? Duvidoso. Vamos lá agora aqui, ó. 0,0705. Né? Perceba que isso aqui não está em notação científica. Por quê? Porque esse número aqui ele é menor do que 1. Né? Então, não posso deixar dessa forma. E, além disso, ó, esses dois zeros aqui, né, eles não são significativos. Certo? Isso significa que a gente só tem 3 algarismos significativos aqui. Né? Sendo 2 corretos e um duvidoso. Como é que a gente pode ajustar isso daí? Ó? O que a gente vai fazer? Ó? Perceba que para eu transformar esse 0,075, né, em algo que tenha mantiça entre 1 e 10, eu vou precisar usar o 7. Né? Então, eu vou trazer agora a minha vírgula para cá. Como eu estou multiplicando
trazendo a vírgula para a direita, né, eu vou ter que trabalhar aqui com as potências negativas da ordem de grandeza. Né? Então, como eu levei duas casas à esquerda, eu vou fazer o seguinte, 7,05, né, que multiplica agora, né, 10 elevado a menos 2, porque eu andei, né, duas casas aí à direita. Sempre quando você andar casas à esquerda, a potência vai ser positiva. Sempre que você andar casas à direita, a potência vai ser negativa. Tá bom? Então, a transformação desse numeral aqui nesse outro envolve você andar com as casas, a vírgula, né, duas casas decimais para a direita. Por isso que a potência vai ser negativa. Né? Então, 0,075, né, centímetros, tá bom? Vai ser equivalente a 7,05 vezes 10 a menos 2 centímetros. Aí não precisa você mudar a unidade, né? Ele não pediu para mudar a unidade. Tá bom? Está em notação científica. Se você tivesse que colocar no Sistema Internacional de Unidades, né, se fosse para converter para metros, né, aí seria outra história. Aí você teria que converter os centímetros aqui para metros. Né? A gente teria que fazer aquelas conversões que a gente fez em aulas passadas. Tá bom? Número de algarismos corretos? 2. Então você tem 2 corretos. Quem são? 7 e o 0. O 0 aí é correto. Né? E um duvidoso? Quem são? 5. Tudo bem? Item C, 37 milímetros. Então, a gente tem aqui 37 milímetros. Né? 37 milímetros, como é que fica aqui em notação científica? Né? Você vai ter o quê? Perceba que aqui é potência de 10. Né? E a vírgula está aqui. Como eu vou fazer um deslocamento para a esquerda, eu vou ter que multiplicar por uma potência positiva. Então, 37 é equivalente, né? Anda aqui a vírgula uma vez, né? Para a esquerda vai ficar 3,7, que multiplica 10 elevado a 1. Eu andei só uma vez, né? Para a esquerda, então fica 3,7 vezes 10 a 1. E a mantissa fica entre 1 e 10. Né? Então, 37 milímetros é equivalente a 3,7 vezes 10 elevado a 1, né, milímetros. E aí os algarismos corretos e duvidosos? Não, aqui a gente só tem 2. Né? Então perceba que o 3 vai ser o correto, né, esse 3 aqui, e o 7 vai ser o duvidoso. Né? Então a gente tem aqui um correto, que é o 3, né, e um duvidoso, que é o 7. Tudo bem? Item D. 37,0 milímetros. Aí é diferente. Ó. É bem diferente. Né? Você tem 37,0 milímetros. Novamente, 37,0 milímetros. Eu vou ter que fazer a vírgula andar para a esquerda, para poder colocar a mantissa entre 1 e 10. Né? Então, eu vou ter 3,70. Lembrando que 0 à direita é significativo. Eu não posso esquecer esse 0 à direita. Então, fica 3,70 vezes 10 elevado a 1. Né? Ou seja, 37,0 milímetros é equivalente a 3,70, né, vezes 10 elevado a 1 milímetros. E qual é a diferença desse resultado aqui que a gente encontrou no item C para esse resultado aqui que a gente encontrou no item D? Né? A diferença são os algarismos significativos. O número é o mesmo, o valor é o mesmo. Só que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem 2 corretos. Que é o 3 e o 7. Né? Esses 2 aqui são corretos. Tá bom? Compensação, o 0 é que é o duvidoso. Então aqui a gente tem um duvidoso, que é o 0. Tá bom? Terceira questão. O intervalo de tempo de um ano
corresponde a quantos segundos? Aqui a gente já vai trabalhar com conversão de unidades. Então, quer saber aqui segundos. Né? Dê a sua resposta em notação científica. Olha só. Dê a sua resposta em notação científica e com 2 algarismos significativos. Né? Olha só. 1 ano corresponde a quantos segundos? Né? Você sabe que 1 ano são 365 dias. Né? Você sabe que um dia são 24 horas. Vou escrever aqui as relações de conversão. 1 hora são 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Certo? A gente vai precisar usar essas 4 conversões aí. Então, 1 ano vai ficar como? 1 ano. E aí eu vou usar a relação de conversão. Ó. Vou multiplicar aqui, semelhante ao que a gente fez já, as taxas de conversão. Ó. 1 ano embaixo equivale a 365 dias. Que multiplica o quê? Aí embaixo tem que estar dia. Ó. 1 dia equivale a 24 horas. Por que eu estou fazendo essa conversão em cadeia? Eu já expliquei isso daqui na aula passada. Né? Porque eu vou poder cancelar as unidades. Ó. Cancela essa unidade com essa aqui, essa com essa e assim vai. Ó. Vamos multiplicar agora as horas. 1 hora em 60 minutos. Então a hora aqui embaixo, ó, 1 hora 60 minutos. E por último, 1 minuto 60 segundos. Aí, ó, cancelo aqui as unidades. Ó. Essa unidade de minuto com essa unidade de minuto. Essa unidade de hora com essa unidade de hora. E no final eu vou ter que multiplicar todo mundo agora. Ó. 1 ano equivale a quanto? Vamos fazer a multiplicação. 365, que multiplica 24, que multiplica 60, e multiplica mais 60, vai me dar 31 milhões 536 mil segundos. Só que o que ele quer? Ele quer o resultado em notação científica e com 2 algarismos significativos. Né? Então vamos primeiro transformar em notação científica. Esse número aqui está em notação científica? É óbvio que não. Para eu transformar em notação científica, eu tenho que ter a mantissa entre 1 e 10. Então eu vou ter que tirar a vírgula daqui e levar 1 casa, 2 casas, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, ó, 7 casas à esquerda. Isso significa que a minha ordem de grandeza é 7 positivo. Né? Então, eu vou colocar a vírgula agora aqui e vou escrever o seguinte, ó, 3,1, 5, 3, 6, 0, 0, 0. Que multiplica vezes 10 elevado a 7 segundos. Isso é a quantidade de segundos, né, em 1 ano. Então, em notação científica, está aqui. Primeira parte da resposta está aqui. Isso aqui em notação científica. Bom, só que ele quer também que você escreva, ó, com 2 algarismos significativos só. Né? E aqui não tem, ó. Aqui tem quantos significativos? A gente tem vários, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, para eu transformar isso daí em algarismos significativos, né, com 2 algarismos significativos só, eu vou ter que usar os processos, né, os procedimentos ou de truncamento, né, ou de arredondamento, como eu expliquei na sala de aula, né, em vídeo aula. Né? E aí eu vou precisar reduzir esse número aqui somente até 2 algarismos significativos, até aqui, por exemplo. Né? Só que perceba, ó,
O número 5, né? E eu expliquei o seguinte, se você quiser fazer arredondamento, que é o comumente, é o que a gente faz de forma mais comum, né? Se o número que vem, né, antes, tá bom, do algarismo que você quer deixar, né? Por exemplo, aqui a gente quer com 2, né? Então 2 é só o 3 e o 1. Né? Esses seriam os dois algarismos significativos. Né? E aí eu expliquei o seguinte, se você quiser deixar esse número só com 2, tá bom? Você vai ter que olhar para o segundo, no caso aqui, duvidoso. Né? Lembra que eu falei que pode ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? Esse aqui seria o correto, né? Deixando com 2 algarismos significativos. Esse cara aqui seria o duvidoso. E aí você vai olhar para o segundo algarismo duvidoso. E perceba que ele é 5. Né? E aí eu falei o seguinte, ó, quando esse número aqui, que a gente pretende arredondar, né, ele é maior ou igual a 5, a gente arredonda para cima. Né? Acrescenta mais uma unidade. Né? Se ele for menor do que 5, aí a gente arredonda para baixo. Né? Ou seja, permanece, né, inalterado. Tudo bem? Como a gente tem 5 aí, o que acontece? A gente vai arredondar para cima. Então fica assim, ó, 1 ano vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a 7 segundos. Né? Isso vai ser agora aqui a resposta da questão em notação científica, né? E com 2, então isso aqui está em notação científica, né? E 2 algarismos significativos. Bom, eu até falei na videoaula lá, porque quando é o arredondamento para baixo, ele é igual ao truncamento. O que é o truncamento? Você simplesmente esquece esses numerais aqui. Né? Ou seja, faz com que eles não existissem. Isso só acontece quando o número é de 4, né? 4 para baixo, né? Ou seja, menor do que 5. Certo? Respondendo aí, o intervalo corresponde ao segundo. Notação científica pura e simples leva todos esses algarismos. Né? Só que com 2 algarismos significativos a gente leva aqui, né, para 3,2. Bom, em geral, nas respostas, se não estiver dizendo nada, né, sobre a quantidade de algarismos significativos, em geral, né, você deixa ou 2 ou 3. Né? Essa é a regra básica. Aí depende muito da questão. Né? Quarta questão, ó. Bem trivial também. Ó. Ele diz assim, ó, o número de algarismos significativos de 0,0000000008065 centímetros né? Aí você vai escolher a quantidade de algarismos significativos que tem aqui. Novamente, né? Como eu falei, 0 à esquerda não é significativo. Então isso aqui não é significativo. Tá bom? O que é significativo é só o que vem, né, para além do 0. Então perceba que aqui a gente tem 4 algarismos significativos, sendo 3 corretos, né, que é o 8, o 0 e o 6. E a gente tem um duvidoso, que é o 5. Tá bom? Então a resposta dessa questão aí é 4 algarismos significativos. Bom, aí é só para treinar essa questão do 0 à esquerda. Né? Então aqui, 4. Quinta questão. Agora de operações. Para operações, aí eu vou relembrar aqui o que a gente discutiu na videoaula. Operações matemáticas. Aqui é o seguinte, como fazer operações matemáticas com algarismos significativos? Né? O que a gente deve levar em consideração?
Lembrando, na multiplicação e na divisão, a gente deve usar o mesmo número de algarismos significativos da parcela com menor quantidade de algarismos significativos. Né? Ou seja, se tem aqui 3 algarismos significativos, eu estou multiplicando com um número com 2 algarismos significativos e dividindo com 4, o resultado tem que ter só 2. Né? Então perceba que só tem 2. Por quê? Porque é a parcela de menor quantidade de algarismos significativos. Né? Outro exemplo aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E nesse outro a gente tem 1, 2, 3. Então o resultado vai ter que ter, obrigatoriamente, 3. Né? E aí você coloca a ordem de grandeza que vem da multiplicação das potências. Né? Na soma e na subtração a regra é diferente. Né? O número com a maior incerteza, né? Ou seja, a quantidade de vírgula de números que você tem depois da vírgula te diz a precisão da medida. Geralmente é assim. Né? Sempre quando você tem um número com vários algarismos depois da vírgula, significa que aquele resultado é muito preciso. Né? Então, o número com a maior incerteza, né? Ou seja, com a menor certeza, tá bom? Que no caso aqui é o 138,2, determina a quantidade de algarismos significativos do resultado. Então você faz a soma de 27,153, 138,2, menos 11,74. Aí o resultado te dá 153, alguma coisa. Né? Mas aí é importante manter a quantidade de algarismos significativos do resultado, né, mais impreciso. Ou do resultado que tem a menor precisão. No caso aqui o 2, esse 138,2, ele tem a menor imprecisão, porque só tem uma única casa decimal depois da vírgula. Né? É o resultado mais impreciso. Vamos lá para a questão. Diz assim, ó. Efetue as operações indicadas abaixo. Os números estão expressos corretamente em algarismos significativos. Né? Dê a resposta em metros. Então ele diz o seguinte, ó. Ele quer fazer a soma de 3,20 metros. Né? A outra medida é 0,0012 quilômetros. É importante a gente ter esse cuidado aqui. Ó. A outra medida é 320 centímetros. Né? São 3 medidas, cada uma numa unidade diferente. E ele quer que você faça a soma delas. E dê a resposta em metros. Aqui a gente tem que ter um cuidado. Vamos primeiro fazer a conversão das unidades todas para metro. Né? Ou seja, a primeira medida não tem o que fazer. É simplesmente 3,020 metros. Né? Só que a segunda medida é 0,0012 quilômetros. Né? O que acontece? 1 quilômetro é o quê? 1000 metros. Certo? Então, ó, se 1 quilômetro é 1000 metros, isso aqui vai ser 10 a terceira metros. Então, eu posso dizer que 0,0012 quilômetros, né, a gente vai fazer a conversão de unidades. Por quê? Porque 1 quilômetro é igual a 10 a terceira metros. Resultado. Fazendo conversão de unidade, cancela o quilômetro vezes o quilômetro. Eu vou ter como resultado 0,0012 vezes 10 a terceira metros. Aí a gente agora vai deixar o resultado aqui na forma de metros. Por quê? Porque ou de algarismos significativos também, né? No caso, de notação científica. Por quê? Porque esses zeros aqui, eles não significam nada. Né? E eu posso ainda multiplicar. Ó, é 0,0012 vezes 10 a terceira. Né?
Então, se eu levar a vírgula aqui para a direita, eu vó levar ela quantas vezes? 1, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó. 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica 10 elevado a 3 metros. Né? Ou seja, 10 a menos 3 vezes 10 a 3 vai ficar 10 elevado a 0, que é 1. Então, o resultado aqui é 1,2 metros. Então, a minha outra medida aqui, no caso, né, a primeira era 3,020 metros, a outra é 1,2 metros. Bom, e essa última aqui, ó, eu vou ter que converter agora centímetros. Por quê? Eu sei que 1 centímetro é quantos metros? É 10 a menos 2 metros. Por quê? Porque eu sei que 1 metro é 100 centímetros. Então, se eu inverter aqui, ó, eu vou ter 1 sobre 10 elevado a 1 sobre 100, né? E aí eu vou ter 10 a menos 2 metros. Então, vamos fazer a conversão aqui, ó, 320 centímetros, que multiplica 1 metro ou 100 centímetros, não importa aqui. Você pode deixar esse centímetro aqui embaixo. E aqui em cima vai ficar 10 elevado a menos 2 metros. Né? Cancela aqui as unidades. Em notação científica, esse 320 aqui vai ficar assim, ó, 320 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Se eu quiser aqui colocar em notação científica esse 320, eu vou levar agora a minha vírgula que está aqui para a esquerda. 1, 2. Né? Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 2, né? Que multiplica 10 elevado a menos 2 metros. Ou seja, a gente tem aqui 3,2 metros. Pronto, a gente tem agora as 3 unidades aqui, todas elas em metros. 3,020 metros, 1,2 metros e 3,2 metros. Vamos fazer a soma. Como é que fica a soma? 3, aí perceba, 3,020 metros. Bom? 1,2 metros, a gente tem que ter um cuidado aqui, 1,2 metros. Né? Eu não sei quais são os números que tem aqui depois. Eu vou ter que somar agora com 3,2 metros. E aí tem que ter muito cuidado. Por mais que existam aqui 4 algarismos significativos, esse aqui tem 4 algarismos significativos. Esse aqui só tem 2. E esse aqui só tem 2. Também. Né? Só que essas duas medidas aqui são as mais imprecisas. Né? Perceba que só tem uma casa decimal. Então essas aqui são as mais imprecisas. E a regra dizia que você deveria colocar a quantidade de algarismos significativos das parcelas com a maior imprecisão. Então, no caso aqui, a gente vai ter que ter o nosso resultado final com 2 algarismos significativos, porque são as parcelas mais imprecisas. Então, vamos fazer a soma aqui. Aqui vai dar 0, porque eu não sei o que é que tem aqui. Eu vou considerar como se fosse 0, não sei o que é que tem aí. Aqui é 2. Né? Aqui é 0, 0 mais 2 dá 4. Vírgula 313 dá 7. Isso aqui em metros. Aí vamos lá. Qual é o resultado final? O resultado final tem que obrigatoriamente ter quantos? 2 algarismos significativos. Porque são as parcelas de maior imprecisão. Né? Então eu posso considerar como correto somente esse aqui. Né? E esse daqui como duvidoso. Então a gente vai ter que fazer um arredondamento aqui. Só que o arredondamento é para onde? Vou ter que travar aqui o número, né? Só com 2 algarismos significativos. O arredondamento é para baixo, porque aqui é 2. Então esse resultado aí é quanto? 7,4 metros. Bom, esse aqui seria o resultado daquela soma ali. Você não poderia dizer que era 7,42
e nem 7,420 metros. Se você colocasse qualquer um desses aqui, estaria errado. Certo? Estaria errado. Tudo bem? O resultado estaria errado. Sexta questão. Diz o seguinte, ó. Efetue as operações indicadas abaixo, né? Tem outra operação. Os números estão expressos corretamente, né? Em algarismos significativos. Dê a resposta em metro quadrado. Então, ele quer que você faça uma multiplicação simples. 4,33 metros é uma medida. E a outra medida é 50,2 centímetros. Percebam, aqui a gente tem o quê? 3 algarismos significativos. Né? Essa outra parcela aqui tem 3 algarismos significativos. Né? Só que essa daqui é centímetros, essa aqui é metro. Então a gente tem que tomar um cuidado. Né? Então vamos lá. 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Então vou fazer a conversão aqui. 50,2 centímetros. Que multiplica 1 centímetro embaixo. 10 a menos 2 metros. Né? Cancela aqui o centímetro com o centímetro. Tá bom? A gente vai ter o quê? 50,2 vezes 10 a menos 2 metros. Aí vamos lá. Ó. Quando a gente multiplica por uma potência negativa, a gente leva a vírgula para a esquerda. Né? Para a esquerda. Então, ó, vou ter que levar aqui 1, 2. Então fica assim. 0,502 metros. Tá bom? Lembrando ó, que por mais que eu faça essa conversão de unidade, aqui continua com 3 algarismos significativos. Não mudou não. Então vamos lá, 4,33 metros, que multiplica, né, essa parcela aqui, 0,502 metros. Né? Resultado, vou fazer a continha aqui rapidinho. 2,17, ó, isso é o que sai da calculadora. Ó. 336, né? Metro quadrado. Só que qual é o problema? Está certo esse resultado? Porque eu tenho que levar em consideração o quê? A quantidade de algarismos significativos, né, da menor parcela. Multiplicação, divisão. Usar o mesmo número de algarismos significativos da parcela com menor quantidade de algarismos significativos. Então, essa parcela aqui tem 3 algarismos significativos, essa aqui também tem 3. Então, o resultado tem que ter 3. Tá bom? Para eu ter 3, eu vou ter que considerar agora o quê? Esses dois aqui como corretos. Né? E esse rapaz aqui como duvidoso. Só que o segundo duvidoso aqui é 3. Ora, se é 3, o meu arredondamento vai ser o quê? Para baixo. Né? Então, o resultado correto aqui, fazendo o arredondamento devido, é 2,17 metro quadrado. Isso aqui seria a resposta dessa multiplicação. Bom, mais um aqui, ó. Essa aqui foi até em vestibular, né? Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Diz assim, ó. Uma lata contém 18,2 litros de água. Então existe aqui um volume 1, vou chamar assim, que é igual a 18,2 litros de água. Se você despejar mais, né, existe um volume 2 aqui, que ele vai despejar, 0,2360 litros, o volume terá o número de algarismos significativos igual a... Aqui tem que ter cuidado. Né? Vamos lá. Ele quer que você some, né? Basicamente é uma soma. V1 mais V2. Né? Só que aqui, ó, o primeiro tem 3, né? 3 algarismos significativos. O segundo tem 4. Porque 0 à esquerda não é significativo. Aqui tem 4
algarismos significativos. 0 à esquerda não é, 0 à direita é significativo. Né? Na soma, a gente tem que considerar o quê? A maior imprecisão. A maior imprecisão, o que vem depois da vírgula, que está mais impreciso, é essa medida aqui. Ó. Por quê? Porque só tem uma casa decimal depois da vírgula do litro. Né? Então, essa medida aqui é o que a gente chama de mais imprecisa. Né? Ou de menor precisão. E é ela que a gente vai se basear. Então, vamos fazer a soma aqui. 18,2. Né? Esse é o volume 1 somado com 0,2360 litros. Então, aqui é litro também. Então, tem que ter cuidado. Ó. Resultado, como eu não sei o que é que tem aqui, vou repetir o 0, vou repetir o 6, vou repetir o 3, aqui 2 com 2 dá 4, né? Vírgula 18. Né? Litros. Resultado, pode ser 18,4360? Não. Né? Por quê? Porque a medida de maior imprecisão, como eu falei aqui, é esse rapaz aqui. E ele tem 3 algarismos significativos. Né? Então, eu vou ter que considerar aqui 3 algarismos significativos. Então, meu resultado vai ter que ser cortado aqui. Tá bom? Como o nosso segundo duvidoso é esse rapaz aqui, ele é 3, então eu vou fazer o arredondamento o quê? Para baixo. Né? Então, o volume resultante aqui de V1 mais V2 é igual a 18,4 litros. Né? Quantos algarismos significativos deve ter? O do resultado mais impreciso, que são 3. Então, aqui tem 3 algarismos significativos. Tá bom? Então, esse aqui é o resultado final. E ele só pode ter 3 algarismos significativos. Tá bom? É a parcela mais imprecisa, leva a quantidade. Soma subtração. O número com maior incerteza, né, ou maior imprecisão, né, determina a quantidade de algarismos significativos do resultado. No caso aqui, eram 4. Né? Esse aqui tinha 5. Ó. Esse aqui tinha 4 algarismos. E esse aqui tinha 4 também. Só que esse cara aqui era o mais impreciso. Né, ou de maior incerteza. Né, ou seja, menor quantidade de casas decimais. Então ele determina a quantidade final da parcela, que vai ser 4. Um estudante, tendo medido o corredor da sua casa, encontrou os seguintes valores. Comprimento, 5,7. Então, ele encontrou o comprimento, 5,7 metros. Largura, ele encontrou 1,25 metros. Aí é o seguinte, ó, desejando determinar a área desse corredor com a maior precisão possível, né, o estudante multiplica os dois valores anteriores e registra o resultado com o número correto, olha só, número correto de algarismos. Né? Isto é, somente com algarismos que sejam significativos. Assim, né, ele deve escrever o quê? Quando ele fizer a multiplicação. Então, você tem aqui o corredor. Pressupõe que o corredor aqui é retangular. Ele tem um comprimento de 5,7 metros e uma largura de 1,25 metros. Né? Para determinar a área, a gente já viu algumas coisas nesse sentido. É só multiplicar. Né? Como é que vai ficar? A área vai ser 5,7 metros, que multiplica 1,25 metros. Aí você vai para a calculadora, o resultado dá o quê? O resultado aqui seria 7,125, é o que sai da calculadora. Né? Só que percebam, esse cara tem 2 algarismos significativos. Esse cara aqui tem 3 algarismos significativos. A regra da multiplicação é diferente, não importa a imprecisão, o que importa é a quantidade de algarismos significativos. Né? Usar o mesmo número de algarismos significativos da parcela com a menor quantidade. Então, quem tem a menor quantidade? 5,7.
Então são 2. Né? Então o resultado aqui vai ser o quê? Eu vou ter que usar 2 algarismos significativos. 7 correto, 1 duvidoso. Então, quando a gente olhar agora aqui para o segundo duvidoso, ele é 2. Então, o arredondamento que a gente vai ter que fazer aí é para baixo. Então, o resultado correto aqui é 7,1 metro quadrado. Bom, respeitando aí os algarismos significativos, esse resultado aí vai ser 7,1 metro quadrado. A resposta aqui, entender. Porque o problema todo aqui, como eu já expliquei até na videoaula, né, é o fato desse cara aqui ser duvidoso, entendeu? Esse 7 aí ser duvidoso. O fato desse 7 ser duvidoso e o 5 ser duvidoso aqui e o 2 ser correto, né, esse aqui correto, esse aqui correto. Aí o fato de eu ter uma casa decimal aqui, que é imprecisa, que é duvidosa, faz com que eu duvide dos outros números aqui também, ó. Entendeu? Esse 2 e 5 aí ele se torna duvidoso. Porque você fez a conta multiplicando um número duvidoso. Né? Então, por convenção, né, o resultado você só pode afirmar que é 7,1. Você não pode dizer que a maior precisão vai ser a maior quantidade de casas decimais possíveis, não. Porque você está fazendo a multiplicação aqui com um número que é duvidoso, que é esse cara aqui, ó, 5,7. Aí a gente até já discutiu aqui, lá na aula, quando a gente fala de medir alguma coisa, né, é só lembrar desse caso aqui. Ó. O número 1, ele é correto, porque eu vejo que está maior do que 1. O número 2, ele é correto, porque eu sei que o parafuso aqui está maior do que 2 milímetros aqui. Só que o 5, o 6 e o 4 ele é duvidoso. Eu não sei se é. Lembra da aula aqui que a gente fez? Esse 5 aqui, esse 6, esse 4, eu não sei qual é o valor dele. De fato. Eu não sei se é 5, se é 6, se é 4. Então você estaria usando aí um número que é duvidoso. Que é a mesma coisa. Esse 7 aqui é duvidoso. Então eu não posso garantir que esse 2 e esse 5 aqui no final sejam corretos. Então eu tenho que criar uma regra aí para eliminar essa dúvida. Né? Então a regra aqui é por convenção, isso é uma convenção. Certo? Então muita atenção aí na hora de fazer as contas, certo? Não adianta você colocar o resultado todo da calculadora, não. Tem que ter que considerar isso daí. Questão de arredondamento aqui, ó. Ele diz assim, nona questão, tem A. Ao se arredondar 2,14 para uma única casa decimal, o que a gente obtém? Aí é só usar a regra de arredondamento. Ó. Lembrando, se eu quiser agora uma única casa decimal, vou ter que manter até aqui. Né? Então, eu vou ter que manter esse 2 e esse 1. Um sendo correto, o outro duvidoso. Aí a gente olha para o segundo duvidoso, que é esse 4 aqui. Né? Como ele é menor do que 5, a regra me diz que eu devo só fazer nada. Né? Eu devo simplesmente eliminar esse número. Né? Então, na hora de fazer o arredondamento aqui, a gente vai ter 2,1. Né? Agora, item B. 4,372 eu quero arredondar para 2 casas decimais. Então, eu vou considerar aqui 2 casas decimais. Eu vou olhar para cá. Né? Não é algarismos significativos que ele está pedindo, é casa decimal aqui. Quando eu vou considerar agora aqui esses 3 aqui como significativos, né? E eu vou olhar para esse rapaz aqui. Então, como é menor do que 5, o meu arredondamento é bem simples aqui, 4,37. Bom, item C. Vamos lá. 7,5647. Ele quer que você arredonde para 3 casas decimais. Ó. Então, vamos lá. 3 casas decimais, a gente vai ter aqui. Ó.
tem 3 casas decimais, né? Totalizando aqui 4 algarismos significativos. Né? Só que esse rapaz aqui é maior do que 5. Se é maior do que 5, maior ou igual a 5, a gente vai arredondar para cima. Então esse número aqui fica para cima. Então vai ficar 7,56, o quê? 5. Arredondado para cima. Então aqui a gente não acrescenta nada, é mais 0, aqui é mais 0 também, só que aqui é mais 1. Né? Por isso que vira 7,64. Né? 7,565. Tá bom? Item D. 3,5501. Ele quer que você arredonde para uma casa decimal só. Então, uma casa decimal é bem aqui. Ó. Tá bom? Totalizando aqui 2 algarismos significativos. Como a gente tem aqui o 5, e ele é maior ou igual a 5, obviamente, a gente vai somar mais um. Então, resultado, arredondado para uma casa decimal, 3,6. Tá bom? Então aqui fica 2,1, 4,37, aqui arredonda de fato para cima e para esse aqui para cima também. Né? Esses dois aqui são uma curiosidade, eles são equivalentes, né, ao truncamento. O que é um truncamento? Você simplesmente quebra o número e esquece o resto dos números. Né? Você não faz nada. Você não sobe o valor do dígito. Né? Se eu fosse fazer um truncamento aqui, ficaria 7,564. E pronto. Se eu fosse fazer um truncamento aqui, seria 3,5. Mas ele não está pedindo um truncamento, ele está pedindo arredondamento. Tá bom? Então a gente tem que usar a regra do arredondamento. O arredondamento para baixo ele é equivalente ao truncamento. Ele é equivalente ao truncamento. Tá bom? Arredondamento aqui agora, de novo. Esse aqui bem mais complicado aqui, né? Tem mais dígitos, né? Faça arredondamento para abaixo, né? Para 2 casas decimais. Então, ó, 15,4852, ó. 2 casas decimais a gente vai usar aqui. Né? Como esse cara aqui é 5, a gente vai somar mais um aqui. Então a gente vai ter o quê? 15,49. Isso aqui é arredondado para 2 casas decimais. 25,3270. Mesma regra. 2 casas decimais. Está aqui. Né? Aqui a gente tem o número 7. É maior do que 5. Vai somar mais um aqui. Então vai ter 25,33. 18,0300. Arredondamento. Aqui é 0, 2 casas decimais. Né? Não faz nada. Soma mais 0 aqui. Então o resultado é 18,03. Bom, bem simples aqui. Agora vamos lá, os outros casos aqui, ó. 15,99. Aí quando tem 99, né, acaba complicando um pouco. Só que são 2 casas decimais, né? Então vamos trabalhar bem aqui, ó. Como nesse caso é 2, né, a gente não faz nada, ó. Mais 0. Então o resultado é 15,99. E é assim mesmo, 15,99. Agora vamos lá, ó. Continuar aqui, ó. Isso aqui então aqui foi o item A, item B, item C, item D. Vamos ver se dá para fazer aqui do lado. Item E. 7,5999. Tem que ter cuidado aqui, ó. O que vai acontecer? 2 casas decimais, ó. Que é 9. Né? Então, esse cara aqui é 9, a gente vai ter que somar aqui mais um. Só que somando mais um vai ficar o quê? 7,60. Né? Soma mais um aí.
nesse dígito aí. Como não dá para ser 10, vai passar para outra unidade. Né? Então tem que ter cuidado aí. Tem F. 8,3299. Né? Lógico que no dia a dia você acaba sempre fazendo arredondamentos, né? Mas aí o importante é seguir a regra. Duas casas decimais, aqui é 9, então vai somar mais um aqui. Então fica 8,33. Né? 15, G, né? 15,0005. Duas casas decimais. Aqui é 0. Não faz nada. Você vai ter como resultado 15,00. Né? H. 35,92106. Novamente, duas casas decimais. Aqui é 1. Né? Mais 0. Resultado 35,92. E por último, item I aqui também, sem dificuldade. 0,890501. Duas casas decimais. Poderia pedir 3 casas decimais, 4 casas decimais, ou uma casa decimal. Aí, obviamente, que o resultado ia ser diferente. Né? Para cada caso, você teria que analisar. Aqui é 0, soma mais 0. Né? Isso aqui vai ficar 0,89. Né? Então, é só mesmo para treinar aqui arredondamento. Tá bom? Questão 11 aqui. Uma pesquisa sobre o tempo em minutos gasto por crianças para resolver um teste psicológico, né, obteve os seguintes dados. Né? Faça arredondamento para uma casa decimal. Então, vou fazer aqui bem rápido. 35,94. Uma casa decimal. 35,9. Né? 15,55 para uma casa decimal. Ou 19,55. Vai ficar 19,6. Né? Porque aqui tem um 5. Só você olhar para a segunda casa decimal. Aqui é 4. Não faz nada. Né? 4 não faz nada. 5. Aumenta mais 1. Esse cara aqui vai aumentar mais 1. Vai ficar o quê? 10,1. Né? Esse outro aqui, 18,88. Aqui é 8. Vai ficar 18,9. Né? E esse aqui, 16,04. Vai ficar 16. Né? 0. Tá bom? Fazendo aí os arredondamentos devidos. Questão item B aqui, né? Como é que fica aqui, uma casa decimal? 18,1, né? Tá bom? O 9 é maior do que 5. 19,93 para uma casa decimal. 19,9. Né? 10,55. 10,6. Né? 10 fechado. Vai ficar 10, 0. Né? Porque o 0 não arredonda. 17,65. Vai ficar como? 17,7. Né? Arredondando para uma casa decimal aí, todo mundo. Esses outros aqui agora, 18,009. Aqui, como é uma casa decimal, esse cara aqui é 0, fica só 18. Não tem o que fazer. 29,97. Esse aqui é interessante. Como o 7 é a segunda casa decimal, eu vou ter que somar mais um aqui no 9. Aí ele acaba se tornando o quê? 30. Né? Porque sobe mais um no 9, sobe mais outro no 9, fica 30. Né? 16,66. Vai ficar 16,7. 26,06. Vai ficar 26,1. Porque 6 é maior do que 5. 17,75. Vai ficar 17,8. Então é bem questão de arredondamento aqui. É bem trivial, mas a gente deve sempre tentar usar aí, principalmente nos resultados
né, sobre quando for fazer alguma continha aí, né? Mais umas aqui. Agora aqui, ó, vou fazer algumas aqui, e aí tem que ter cuidado com o tipo de operação, se é soma, se é subtração, né, se é divisão. Tem a 18,0089, né, mais 32,4532. Essas duas parcelas aqui, elas têm o quê? Aqui, ó, tem 4 casas decimal, aqui tem 4 casas decimal, então a precisão é a mesma, né? E os dois têm 6 algarismos significativos, né? Então aqui está bem tranquilo, a gente não precisa se preocupar com o resultado, ele vai ter sempre a mesma quantidade, né? Mas vamos lá, ó. Vamos fazer a soma aqui. 18,089, né? 32,4532. Como é que vai ficar aqui? Vai dar 50,4621. Aí, como os dois têm a mesma precisão, né, que são 4 casas decimais, tanto de um lado como do outro, e tem a mesma quantidade de algarismos significativos, aqui não tem jeito, o resultado é 50,4621. Esse aqui é o resultado dessa operação aí, com todos os algarismos significativos, né, e com todas as casas decimais, né. Agora o item B, ó. Vou fazer aqui o item B. Como é que vai ficar? 0,089. Opa, é outro zero aqui, né? 0,089 mais 1,326. Aí tem que ter cuidado aqui. Por quê? Porque esse cara aqui só tem 2 algarismos significativos, né? E esse cara aqui tem 4 algarismos significativos, né? Só que, apesar dele ter 2 algarismos significativos, esse cara aqui, ó, tem uma precisão de quê? 4 dígitos. E esse cara aqui tem uma precisão de 3. Quem é mais preciso? É essa parcela aqui, ó. É a parcela mais precisa. Essa aqui tem a maior precisão, né? Que é 4. Essa aqui tem a menor precisão, que é 3. Né? A gente tem que considerar a maior incerteza, né? Ou seja, a menor precisão. Tá bom? Esse cara aqui, que é o 3, ele é o resultado mais impreciso. Então esse cara aqui, ó, ele é o mais impreciso. Ou seja, é o que tem menos casa decimal. 0,0089. Aí aqui é 1,326. Quando eu fizer essa soma aqui, vai ficar 9. Vamos lá. 4 lá dá 1, 3, né? Ali é 3, 1. Só que perceba o seguinte, ele é o mais impreciso, ele tem 4 algarismos significativos. Esse cara aqui é o menos impreciso, né? E ele só tem 2. Então eu devo levar em consideração, ó, segundo a regra aqui, o número com a maior incerteza. Quem é a maior incerteza? É esse rapaz aqui. Ele tem 4 algarismos significativos. Então aqui, ó, esse cara vai ficar, ó, com 4 algarismos significativos. Né? Só que perceba, aqui é um arredondamento. Ó. A gente vai ter que fazer um arredondamento. Então, como é 9, vai ficar 1,335. Pronto, o resultado seria, no caso, esse daí. Aí a questão do item C, ó, 001 com 0089. Ó. 001 mais 0089. Aí, ó, esse cara aqui só tem 1 algarismo significativo, esse aqui tem 2 algarismos significativos.
Quanto é que é a precisão aqui? Quantas casas decimais a gente tem? 2 aqui. E aqui a gente tem 3. Quem é o mais impreciso? Esse aqui, ó, que tem menos. Mais impreciso. Né? É a maior incerteza. Bom, então quando a gente for fazer a soma aqui, vai ficar assim, ó, 001 mais 0089. Somar aqui, ó, 9900. Tá? Quem é o mais impreciso? Tem somente um algarismo significativo. Então o resultado aqui só pode ter um algarismo significativo. Aqui está tendo 2. Então o resultado aqui vai ser o quê? 0,09. Só que eu vou ter que somar aqui, ó. Na hora de arredondar, como eu tenho que considerar somente um algarismo significativo, eu vou ter que fazer um arredondamento aqui, ó. Aí aqui é um 9, eu vou ter que subir mais uma casa decimal, né, para cá. Então, no final das contas, no lugar de 009, a gente vai ter o quê? 01. 01. Né? Ou seja, eu estou usando aqui a regra da soma, né, com um único algarismo significativo aqui, que é o mais impreciso. Né? E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo arredondamento aqui. E eu mantenho o resultado final com um algarismo significativo, que é semelhante ao resultado aqui mais impreciso. Tá bom? Aqui se mantém com 4 algarismos significativos. Amém. Vamos pegar mais um de soma aqui, ó. 9,989. Entendeu? 9,989. Certo? Mais 1,1145. Então, mais 1,145. Aí, vamos lá. Ó. Esse cara aqui, ele tem 4 algarismos significativos. Esse cara aqui tem 5 algarismos significativos. Precisão. Esse cara aqui tem 3 casas decimais. Esse cara aqui tem 4 casas decimais. Então, quem é o mais impreciso é o que tem menor, né? Tem menos. Mais impreciso. Então, é baseado nele que a gente vai ter o resultado final. Então, vai ficar assim, ó. 9,989 mais 1,1145. Vamos lá somar isso aqui, ó. 5, né? 9 com 4, 13, vai 1, né? Aqui vai ficar 0. Vai mais um aqui, vai ficar 11. Vai mais um aqui, vai ficar 11 também. Né? Aí o resultado final, ó, tem que ter o quê? Como eu estou pegando o mais impreciso, ele tem que ter 4 algarismos significativos. Certo? 4 algarismos significativos, eu vou ter que terminar o número bem aqui, ó. O resultado. Aí, a gente vai ter que fazer o quê? Perceba que ele vai ter que considerar aqui uma quantidade de quanto? Ó. Aqui o arredondamento é 3. Né? E aí eu vou ter que colocar meu resultado como sendo, né, 11,10. Né? Ele continua com 4 algarismos significativos. Beleza? H, 1,45, 4,1. Aí a regra da multiplicação é diferente, né? Como é que é o H aqui? 1,45 e 4,1. 1,45 que multiplica 4,1. Né? Esse cara aqui, aí na multiplicação, ó, usar o mesmo número de algarismos significativos da parcela com menor quantidade. É até mais simples. Esse cara aqui tem 3 algarismos significativos. Esse cara aqui tem 2 algarismos significativos. Aí você faz o resultado aí. O resultado aqui, né, pela calculadora é 5,945.
Só que eu vou ter que me basear pelo número de menor algarismos significativos. Então o resultado aqui tem que ter só 2. Né? Então eu vou ter que fazer um arredondamento bem aqui. Ó. Como esse número aqui é 4, eu deixo inalterado o resultado e o resultado é 5,9. Bom, esse é o resultado desse produto aí. Bom, a regra da multiplicação ela é bem mais simples. Mais um aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. 1,35 e tem J, 1,359 vezes 7,2 tem J. 1,3589 que multiplica 7,2. Como é que fica aqui, ó? Esse rapaz aqui tem 5 algarismos significativos, só que esse rapaz aqui só tem 2 algarismos significativos. Então a gente multiplica aí um pelo outro. Ó. O resultado aqui é 9,78408, né? Só que considerando aqui a quantidade de algarismos significativos, ó, eu vou só poder pegar 2, né? Então eu vou ter que terminar bem aqui meu resultado. Ó. Como esse número aqui é 8, né? Eu vou ter que arredondar para cima. É maior do que 5 e o resultado é 9,8. Bom, esse aí é o resultado com... Perceba, ele vai ter que ter 2, tanto aqui, ó, 2 algarismos significativos, aqui também. 2 algarismos significativos.